Glória a Deus, meus queridos, mais uma vez, boa noite. Quantos estavam aqui terça-feira passada? Quantos aceitaram o convite para morrer? É isso aí, o Evangelho é um convite para a morte. Glória a Deus pela tua vida, Laura. Palavrão, eu estava de longe, mas estava de perto. Tinha sem fronteiras, né? E glória a Deus pela palavra, né? Muito ministrado. A palavra morte na Bíblia, ela é muito presente e traz muito escândalo para aqueles que não compreendem. Quando Jesus falou que ia morrer, Pedro falou, eu não vou deixar para trás de mim Satanás. Então a morte nunca foi uma conversa tão tranquila para quem tem uma mente natural. Mas para quem tem uma mente espiritual sabe que faz parte do processo do Evangelho, de que Cristo vive em nós e a gente venha a morrer. Amém? Glória a Deus mais uma noite. Obrigado. Eu agradeço muito, muito a você por ser igreja junto. É isso aí, eu agradeço a você pelo fato da gente ser igreja junto. Glória a Deus, Deus está aqui, né? Grato também pela vida dos nossos pastores. Hoje estava uma correria lá, não sei se eles vão conseguir assistir, mas eles estavam correndo com algumas coisas. Mas se estiverem assistindo, sejam bem-vindos, amamos muito vocês, muito mesmo. E seja bem-vindo ao nosso culto online. Queridos, quem gosta de conselhos? Será mesmo que a gente gosta, cara? A gente pede tão pouco. Conselhos para um bom líder. Todos nós estamos aprendendo, amém? Essa caminhada é uma caminhada de muito aprendizado. Estamos todos sendo aperfeiçoados. Infelizmente erramos e felizmente somos corrigidos. Infelizmente erramos e felizmente somos corrigidos. Glória a Deus pela correção. Ninguém gosta do ato da correção. A gente gosta do que ela proporciona, do efeito, do resultado dela. Mas a correção na hora, ela é doída. E quem é que gosta de sofredor? Mas nós amamos a correção pelo efeito que ela causa. E nessa caminhada nós seremos muitas vezes corrigidos. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos falhar. Então glória a Deus pela correção. E através disso tudo nós vamos prosseguir para o alvo. Precisamos constantemente fazer uma checagem para ver se continuamos com a mesma motivação e o mesmo coração do que quando começamos. Você já fez essa checagem? Para ver se você está com a mesma motivação, com o mesmo coração, com a mesma intensidade de quando você começou a liderar, a discipular, a fazer parte do seu ministério, seja ele qual for. Você já conseguiu checar isso? Se está tudo ok, se a fogueira está maior, pelo menos se não estiver igual, mas está mais intensa, ou talvez aí no caminho deu uma esfriada. É legal a gente fazer essa checagem constantemente. E diante disso temos alguns conselhos para um bom líder. Mas como é que a gente sabe o que é um bom líder? Conselhos para um bom líder. O que é um bom líder? Quando eu estava fazendo, Deus me fez essa pergunta. Eu falei, mas o que é um bom líder, Alex? Você vai dar um conselho para quem você sabe que vai receber esse conselho. Eu falei, verdade, Deus. Me ensina aí. Depois lembrando dos ensinamentos do nosso pastor, né? Que não precisa, não são ensinamentos lá do passado. Continuamente ele vai nos ensinando. Então, uma das características, eu não vou falar todas aqui porque a gente não vai falar do bom líder, mas a gente precisa identificá-lo, amém? Uma das características de um bom líder, ele tem um coração ensinável. Você tem um coração ensinável? Amém. A gente sempre diz amém, né, para as coisas que a gente tem que ter. Nós precisamos ter um coração ensinável. E esse coração ensinável, ele vai se revelar quando a gente for contrariado e tiver que aprender algo diferente daquilo que nós achamos que temos razão. Aí a gente sabe se a gente tem um coração ensinável. Precisamos, né, um bom líder, ele tem disposição em fazer o caminho de volta. Ele tem uma disposição muito grande, ainda que a vontade não seja tão grande quanto a disposição, mas ele precisa ter disposição em fazer o seu caminho de volta, em retornar. A Bíblia fala, lembra-te de onde tu caíste. Então, por quê? Para voltar até lá. Então,
bom líder, ele precisa ter disposição em fazer o caminho de volta. Alex, eu tenho uma dificuldade tremenda em fazer um caminho de volta. Então, como que eu posso dizer? Permita-se ser tratado nisso, para então você ser um líder. Permita-se ser tratado nisso. Entre nesse processo de fazer o caminho de volta. Aprenda a fazer isso. Tenha prazer no resultado disso. Entenda que isso faz parte do plano e do processo de Deus para a vida de todo cristão. Não é apenas do líder, mas de todo cristão. E então, tendo essa característica, você também já está um passo adiante para ser alguém que pode se tornar um bom líder. Disposição em fazer o caminho de volta, em voltar atrás, em corrigir aquilo que ficou com as pontas soltas, em ter que voltar e se retratar, em pedir perdão, em liberar perdão, em consertar coisas que a gente não gosta de gastar tempo. E fazer o caminho de volta faz a gente gastar tempo, porém gastar tempo não é perder tempo. Tem uma diferença. Você pode... Quando a gente gasta ou a gente investe, eu prefiro usar a palavra investir, tem retorno. Agora, quando você perde, não tem. Na verdade, tem prejuízo. Então, fazer o caminho de volta vai fazer com que você gaste um tempo, mas não é um tempo perdido, é um tempo investido. Por quê? Porque ele vai te dar um resultado maior do que se continuasse cabeça dura. Se continuasse insistindo naquilo ali. Seguido disso, e bem paralelo a isso, capacidade de reconhecer os seus erros. Aleluia, eu sei que todo mundo tem? Amém, vocês são demais. Meu Deus do céu, nem sei porque eu estou pregando. Aleluia. Capacidade de reconhecer os seus erros. Lembra do filho pródigo? Estava com fome, gastou tudo, toda a sua herança, viu os porcos comendo, falou, não deve ser ruim, eu acho que eu vou rachar a marmita do porco. E só que daí antes de comer, alguns pregadores dizem que ele comeu, eu não li na Bíblia que ele comeu, mas indiferente disso, o que importa é que ele reconheceu. Ele falou, quantos jornaleiros ou quantos servos na fazenda do meu pai tem abundância de pão, eu aqui passando fome. Vou fazer o seguinte, retornarei e direi, pai, pequei contra os céus e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho, me faz como um dos seus servos. Versículo seguinte foi, e ele levantou e foi. Ele não ficou só nas palavras. Ah, eu errei, mas não conserta. Ah, eu errei, mas não ajusta. Ah, eu errei, mas não põe coração na mesa. Não, ele reconheceu e foi. Então não adianta nada. É muito bom eu reconhecer. O reconhecimento já é uma grande coisa, amém? Por isso que ele está atrelado à característica anterior. Disposição em fazer caminho de volta. Só faz caminho de volta quem consegue reconhecer os seus erros. Quem tem capacidade de reconhecer os seus erros é que vai fazer o caminho de volta. Então não adianta reconhecer sem ter atitude. Nós precisamos reconhecer e fazer esse caminho de volta. Saber dar feedbacks. E aqui o pastor, mas ele me ajustou muito, mas muito mesmo. E eu sei que eu ainda estou longe. Porque é terrível quando você acha que já falou. Ou não, está tudo certo, mas você não retornou com o resultado, ou com aquilo que eu te pedi para fazer, você não disse se fez ou não fez, meu Deus, eu fiz. Na hora que você me pediu, na hora que você, meu líder, meu pastor, meu discipulador, meu amigo, meu irmão discipulado, seja quem for, na hora que você me pediu, eu saí correndo para fazer. Mas eu corri, fiz e fiquei. Esqueci de retornar e dizer que deu certo. Para a pessoa foi como se não tivesse feito enquanto não retornasse. Então, uma das características do que é um bom líder é saber dar feedbacks. Ou como diz a pastora Rebeca, feedback. Então, saber trazer o retorno das missões que você recebeu em fazer. Inclusive quando você tem que fazer caminho de volta. Você tem que falar, pedir perdão. Ele não recebeu meu perdão. Aí eu saí na mão. Não, pedi perdão. Ele não recebeu um perdão, eu pedi de novo, falei meu coração, coloquei na mesa, ele não recebeu, mas eu saí ali orando, dizendo que eu amava ele, mesmo ele não recebendo, eu fiz o máximo. Não saí como, bati cartão, fiz a minha parte, não me perdoou porque não é crente, não. Poxa vida, ele não me perdoou, gostaria muito que a gente tivesse reconciliado, entendeu? Tem uma diferença muito grande, querido.
não é centralizador. Uma banda de um homem só, já viram? Tinha um videozinho, acho que era da Pixar ou da DreamWorks. Quem tem filho pequeno aí vai se lembrar. Que tinha os desenhinhos e a gente assistia lá um homem que tinha uma gaita de boca, uma gaita de fole, tinha um bumbo que ele tocava aqui junto com um violão. E muitos líderes fazem isso, ele centraliza tudo nele. E a centralização é o princípio de toda a falência, querido. Se nós queremos falir um life group, quisermos falir um ministério, ou até uma empresa, centraliza tudo numa pessoa só. E aí a gente vai ver algo triste acontecendo. Então o líder centralizador, ele não multiplica a célula. Não gera outro líder, porque não tem como gerar um líder se não permite que ele faça, não delegue alguma coisa para que outra pessoa faça. Então, não, ele precisa saber dar feedbacks e não pode ser centralizador. Amém? Estão comigo ainda? Eu ia falar alguma coisa do centralizador e acabou fugindo. Mas glória a Deus. E eu tenho muito a melhorar nisso. Meu Deus do céu, como eu preciso melhorar nisso. Mas graças a Deus que a gente está no caminho. Estamos vencendo, estamos lutando. Bate um pouquinho o dedão no caminho ali, o dedinho, né? O responsável por bater no caminhar é o dedinho. A gente bate, às vezes, no cantinho, mas a gente para, dá uma respirada e continua. Mesmo que eu não tenha alcançado. Paulo mesmo falou, né? Julgo que eu não tenho alcançado, mas uma coisa eu faço. Deixo as coisas que para trás ficam e avanço para as coisas que estão diante de mim. Amém? Então nós vamos caminhar rumo a esse aperfeiçoamento que Deus deseja trazer para mim e para a sua vida. Amém? Então Paulo, como um excelente formador de líderes, sempre aconselhou seus discípulos para uma boa liderança. Jesus, como o maior formador de líderes, deixa claro isso em seus ensinos. O fato é que sim, precisamos de ensinos e conselhos quanto uma boa liderança, pois basicamente entendemos que muitos outros vieram antes de nós. Muita gente já pavimentou o caminho que a gente está andando, então eles têm muito a nos ensinar. Tem muita gente que já orou muito para a nossa conversão, então a gente pode sim ouvir eles. Tem muitas pessoas que estão aqui há dias antes de vocês, e vocês jovens e adolescentes que aqui estão, que têm a síndrome do sabão. Sabe tudo. Eu sei que vocês têm dificuldade de ouvir pessoas mais velhas. Uma coisa que eu digo para meus filhos: aproveite enquanto seus avós estão vivos. Ouçam os grisalhos. Sentem com pessoas que chegaram 40, 50 anos antes de vocês. Os conselhos que eles poderão dar a você, você tem prazo de validade para poder ouvi-los. Vai chegar um momento que você gostaria de ouvi-los, eles não estarão mais lá. Então aproveite. Alex, eu não tenho mais meus avós, mas vocês têm pessoas que representam a sabedoria de Deus aqui. Nós temos algumas fontes de sabedoria. Deus primeiramente, mas aqueles que são mais velhos que nós também são fonte de sabedoria. Se eu fosse você, eu fazia algumas perguntas para eles. Eu sei que vai fazer vocês refletirem muito. E vai ajudar vocês a deixarem de dar uma de besta, achando que sabe tudo. Eu tenho filho adolescente, querido. Eu sei o que é. Então conseguimos achar em pessoas e em toda a Bíblia conselhos para um bom líder. Então vamos lá. Primeiro conselho. Reflita sobre o propósito pelo qual você serve. Por que eu faço o que eu faço? Porque eu faço o que eu faço. Você já se perguntou, por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou servindo no ministério ao qual eu me dispus a servir? Por que eu faço o que eu faço? Eu preciso refletir sobre isso. Por que eu discipulo? Por que eu lidero? Por que eu presido alguma coisa? Por que eu canto? No meu caso, eu não canto, né? Tinha que perguntar para a Anne. Eu canto, mas é nos bastidores, no banheiro, aqui na fila de baixo. Né, Álvaro? Quando o microfone capta sem querer o aleluia. Por que danço? Por que eu danço? Por que eu toco um instrumento? Por que eu seguro uma placa lá na frente? Por que eu bato um Kodak? Sabe o que é Kodak? Vocês não nasceram na melhor geração que eu. Bater foto. Kodak era uma marca de foto, de máquina de foto. Então bater Kodak é tirar selfie. Por que você projeta? Você aí da projeção. Por que transmitem? Por que você serve água? Por que varre o chão? Por que arruma cadeiras? Por que limpa o banheiro?
Porque segura, eu já tinha falado, segura uma placa. Auxilia alguém a estacionar o carro, né, Wallace? Principalmente se o carro estiver parado, não tiver ninguém dentro do carro. Por que você serve a ceia na célula? Por que você faz parte da recepção com uma balinha? E tem células que vocês são excelentes demais. Parabéns. Vamos dar uma salva de palmas. Para todos aqueles líderes que insistem no coração em caminhar pela excelência e fazer algo mais além daquilo que eles poderiam fazer. Então, quando eu vejo alguém num life group com uma recepção, Alex, tem que ter. Quando você excede o que tem que ter, você começa a entender o que é excelência. Então, com uma balinha, às vezes bate uma foto junto com a pessoa, marca ela ali para ela se sentir mais acolhida ainda. Dá um pirulito, um bolinho, um bolo de morango com doce de leite, leite condensado, aleluia. Por que você cuida da música no seu life? Alex, mas eu só aperto play no Spotify. Por que você faz o quebra-gelo ou leva o lanche? Vocês levam o lanche, amém? Se é isso que você faz, por que você faz? Alex, porque eu estou na escala. Resposta medíocre, né? Eu estou na escala. Só faz porque está na escala? Alex, se não estiver na escala, eu não preciso fazer. A gente entende que, grosso modo, é uma verdade, porque cada um está escalado para fazer uma determinada coisa no determinado dia. Mas é isso que move? É isso que nos move, uma escala? Por que nós fazemos o que nós fazemos? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Aleluia! Então eu faço porque o meu trabalho não será vão. Eu sei que provavelmente vai vir uma premiação, um galardão, aleluia, glória a Deus. E virá de fato. Se no teu coração tiver um desejo genuíno e puro de não buscar galardão quando você serve. Eu sei que o meu trabalho no Senhor não é vão, mas por que eu faço? Aqui na verdade diz como eu tenho que fazer, firmes, constantes, inabaláveis, sempre abundantes. João 15,16, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. Então, por que eu faço? Porque eu fui escolhido por Deus, para que eu vá e através daquilo que eu faço, eu dê fruto. E o que é o fruto? É o resultado visível de algo que acontece invisivelmente. Você não vê a seiva se movendo pela árvore. Você não vê o DNA e toda a cadeia de DNA de uma árvore se mexendo, se movendo para num momento específico aparecer um fruto. Não, você vê o fruto. E outro detalhe do fruto: o fruto não serve para a própria árvore. Ou seja, aquilo que precisa ser gerado através de nós, quando nós servimos, não pode nos beneficiar. Porque a árvore não se beneficia do fruto. O benefício do fruto é para qualquer coisa, menos para a árvore em si. Porque o que ela gera, o que existe no fruto, já existe na árvore. Não tem nada no fruto que não contenha na árvore. Então, a árvore não se beneficia do fruto que ela gera. Então, você foi chamado para ir e dar fruto, amém? O seu fruto precisa permanecer, amém? Porém, o fruto não beneficia você. Ele precisa ter um outro benefício, uma outra utilidade, menos benefício próprio. Então Jesus disse: ei, eu escolhi vocês, glória a Deus por isso. E só isso já é motivo suficiente para a gente cantar por uns 3.000 anos. Fomos escolhidos por Deus. Mas Ele, além de nos escolheu para que a gente vá e frutifique. E o nosso fruto permaneça. E essa frutificação é resultado do que Deus faz em nós. Então, Ele falou: além de eu chamar vocês para frutificar, vocês não vão frutificar por vocês mesmos. Misericórdia, o nosso fruto não agrada a Deus e não serve para muita coisa não. Mas Ele estaria dentro de nós, e o fato dele estar dentro de nós geraria frutos dele através de nós. Então, é esse o motivo. Então, por que eu faço o que eu faço? Porque Ele me escolheu.
E através dessa eleição, dessa escolha, eu produzo frutos. Apesar que nosso encontro com Cristo produza perdão de pecados e vida eterna, e glória a Deus, e se produzisse somente isso, eu já estava feliz com Jesus. O propósito de Cristo é que venhamos frutificar e que esse fruto seja permanente. Então, não é para a salvação apenas que eu e você encontramos Jesus. É óbvio que talvez seja, e eu creio que seja o ápice do nosso encontro com Jesus, é a salvação, perdão dos pecados, remissão, redenção, transformação. Ok, isso aqui, a partir do momento que isso aconteceu, nós que recebemos Ele dentro de nós precisamos dar frutos, que vão evidenciar que nós encontramos Jesus. E como eu gosto sempre de falar, se eu não estou frutificando, existe uma possibilidade. Não existe uma possibilidade. Se eu não estou frutificando, é porque não tive encontro com Jesus. Porque o encontro com Jesus gera algo. Se não está gerando algo, eu não encontrei com Jesus. Simples assim. Credo, Alex, mas que peso é esse? Nenhum. Quer dizer, todo peso. Porque se Cristo em nós é a esperança da glória de Deus, então o fato de Cristo ter entrado em nossa vida, ter mudado o nosso DNA espiritual, e antes da gente encontrar Cristo, a gente produzir as obras da carne, Gálatas 5, depois de encontrar Cristo, nós produziremos então fruto do Espírito. Mas se eu não produzo o fruto do Espírito, alguma coisa eu tenho que produzir. Ou fruto do Espírito ou obra da carne. Então, se eu não produzo o fruto do Espírito, eu não converti. Eu encontrei a igreja, o Life Group, encontrei o irmão, mas não encontrei Cristo. Então, eu chamei vocês, eu vos escolhi para que vocês vão e deem fruto. Ou seja, se eu não der fruto, eu não estou dentro da cadeia de sequência que Cristo estabeleceu. Vocês foram chamados para dar fruto. E quando vocês derem fruto, o fruto precisa permanecer. Então, precisamos dar fruto. Temos opção? Não. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, por que eu faço o que eu faço? Eu faço o que eu faço porque eu faço para a glória de Deus. Então eu não faço por causa de uma escala, eu faço porque eu fui escolhido. Eu não faço por causa de uma escala, eu faço para glorificar o Senhor com o que eu estou fazendo. Aleluia! Então quando eu reflito pelos quais motivos eu faço o que eu faço, eu continuo fazendo com os motivos certos. A partir do momento que eu deixo de refletir e entender os verdadeiros e legítimos motivos que me fazem fazer o que eu faço, então eu começo a fazer com outros motivos errados. E o resultado vai ser bem ruim. Fazer essas perguntas a si mesmo é necessário, pois ter clareza sobre o propósito nos mantém firmes na jornada. Vamos lá. 2. Cultive humildade. Repete comigo, humildade. Precisamos sempre vigiar para não cair nas garras do orgulho, da soberba, da vaidade e da prepotência. E nós temos uma inclinação muito fácil de ir por esse caminho. Por quê? Porque nós temos mais do que nós precisamos. Em Cristo Jesus, pelo menos, nós temos mais do que nós merecíamos ter. Nós temos um nome, não nosso, mas que está conosco, Jesus, o nome que é sobre todo nome. Materialmente ou fisicamente falando, nós temos uma igreja linda, poderosa, são 3 cultos no domingo. Você tem um life poderoso, que não tem mais gente do que cadeira. Nós precisamos guardar muito o nosso coração. Nós temos um louvor que para mim, em inglês é Bethel Church, em português é Paz Guaratuba. E se nós cantar em inglês, Bethel Church fica para trás. Eu amo muito tudo que acontece aqui, querido. Eu amo muito mesmo, muito mesmo. Cada coisa que é feita aqui, cada dedicação. Quem serve nós na atmosfera, naquelas lembrancinhas para os voluntários de atmosfera. O cuidado que faz para aquela reunião de terça-feira que a gente tem ali. Meu Deus do céu, hoje eu vim para cá um pouco mais cedo, mexendo no computador ali, fazendo o meu esboço, e eu via os irmãos passando por aqui para arrumar as cadeiras e preocupado que tudo ficasse direitinho. Cara, isso é precioso demais.
Nós precisamos guardar o nosso coração, porque nós estamos caminhando por um trilho chamado excelência. Mas nós não somos melhores por causa disso. Nós temos um movimento de jovens relevante na cidade, com drops em todas as escolas da área urbana. Glória a Deus por isso, e as áreas rurais nós vamos avançar também, vamos invadir tudo. Dominar tudo em nome de Jesus, mas isso não nos torna melhores do que ninguém. Precisamos guardar o nosso coração. Se quando somos corrigidos fazemos caras e bocas, até tomar. Se quando somos corrigidos fazemos caras e bocas, ou pior, cara de ranço, sabe aquela cara tipo, o que você está falando eu já sei, pai. Qual que é? Porque até os 2 anos atrás era cringe, o que é agora que fala? Paia? Paia na minha época, não vem tomar os nossos jargões da época não, que isso é falta de criatividade. Isso aí é década de 90, 80, falar paia, né? Você vê como a superficialidade dessa geração, eles não conseguem nem ter um jargão, tem que copiar os nossos. Eu amo vocês. Se quando somos corrigidos, fazemos caras e bocas, ou pior, cara de ranço, daquela medida de alto a baixo, né? Tem umas que não é tão difícil de medir de alto a baixo. Então sinalizamos que não precisamos de ninguém. Somos autossuficientes. A soberba invadiu nosso coração. Se sinalizamos com a nossa expressão facial, quando nós somos corrigidos, que na verdade eu nem precisava ser corrigido, eu nem queria, porque eu não estou nem aí para o que você pensa sobre o que eu estou fazendo, é porque eu já fui contaminado pela soberba. É porque eu já fui contaminado pela arrogância, pelo orgulho. Porque ninguém que tenha um coração ensinável e mantenha um coração ensinável, uma capacidade de reconhecer os seus erros, disposição em fazer caminho de volta, será totalmente agarrado ou contaminado pela arrogância, se ele mantiver o coração no lugar certo. Então, queridos, ninguém gosta de errar, eu detesto errar. Não porque eu sou perfeito, é porque eu falo, mais um, Jesus, meu Deus do céu, já foi bastante essa semana, né? Podia dar um acerto pelo menos para a gente ficar um pouco mais feliz. Eu não gosto de errar. Ninguém gosta de errar. Alguém gosta de errar aí? Ninguém gosta. Só que entender que a correção vai nos transformar em alguém melhor do que nós somos e reconhecer que nós não somos tudo aquilo, mantenha o nosso coração no lugar. Devemos sempre lembrar que o maior líder nos ensinou, o maior líder de todos os tempos, Jesus. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou arrogante e coração duro. É isso que está falando a Bíblia? Sou manso e humilde de coração. Jesus, que tem um nome sobre todo nome. Na verdade ele resgatou isso depois que ressuscitou, mas antes ele tinha todo o poder nos céus e na terra, depois recuperou isso. Mas continuou sendo filho de Deus. Ninguém era como ele é e jamais será. E ele falou, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Por que você acha que ele está nos convidando? A palavra é viva, amém? Esse convite é atual. Por que você acha que Jesus continua nos convidando para aprender com ele? Que ele é manso e humilde? Porque nós não somos. Se Jesus viesse para que a gente se tornasse ou continuasse da mesma maneira que nós somos, ele não precisaria ter vindo. Se Jesus viesse para trocar 6 por meia dúzia, ele poderia ter ficado no céu fazendo outra coisa. Mas ele veio porque o que nós somos não basta. O que nós somos não supre. O que nós somos não tem capacidade de estar no lugar que ele morreu para que a gente estivesse. Então quando ele fala, aprendei de mim, é porque nós precisamos aprender. Se ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, é porque nós temos uma predisposição gigantesca para não sermos humildes e nem mansos. Eu falo de mim. Naturalmente eu tenho uma predisposição a ser um arrogante, a ser um otário. Credo, Alex, eu estou falando de mim, querido. Naturalmente eu tenho essa predisposição.
Por isso que o que eu preciso fazer? Assistir o Tadel passado algumas vezes na minha vida. Eu preciso morrer. Contar uma história que eu me lembrei quando estava pregando semana passada. Eu tive um amigo meu, muito gente boa. Ele foi assassinado. E ele era tão gente boa que os caras invadiram o velório e deram mais uns 2 ou 3 tiros nele no caixão. Sabe o que esse meu amigo fez? Nada. Por quê? Porque morto não reage. Morto não reage, querido. Você morreu para esse mundo? Por que nós temos reações então quando acontecem algumas coisas com a gente? Se morto não reage. Foi uma barbaridade que aqueles caras fizeram, né? Meu Deus, meu amigo, muito gente boa, que Deus o tenha. Mas eu creio que na última hora lá ele deu um suspiro e falou: Deus, me perdoa, por favor, em nome de Jesus. Eu não sei, mas eu gostaria muito de vê-lo na glória. Mas não aconteceu mais nada, apesar daquela brutalidade que fizeram, desnecessário. Estava toda a família ali, desnecessário. Mas não houve reação alguma, porque morto não reage, mas eu reajo diante de algumas situações de uma forma que eu não deveria reagir. E eu percebo que o velho homem, além de saber nadar, ressuscita. Então precisamos sim aprender com Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se nós não aprendermos com Jesus mansidão e humildade de coração, viveremos atribulados, porque só encontraremos descanso para as nossas almas se aprendermos a ser mansos e humildes de coração. Queridos, as grandes promessas de Deus exigem muito de nós. Alex, mas não é favor imerecido a salvação? A salvação. Agora, uma vida que o reino de Deus é tomado à frouxidão. É isso que a Bíblia diz? É tomado à força. E não é com frouxidão que eu aprendo a ser manso e humilde de coração. Eu preciso afogar o meu velho homem. Eu preciso fazer um esforço para que ele não grite mais alto do que a voz de Deus no meu ouvido, me ensinando a ser manso e humilde. Do caso contrário, eu não encontrarei descanso para a minha alma. Por que nós precisamos aprender com Jesus? Porque Jesus não veio para ser servido. Jesus não veio para ser servido, querido. Ele veio para servir, aleluia. Uau, glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Uau. Vocês são espontâneos demais. Glória a Deus pela vida de vocês. Quanto maior o nosso nível de liderança, maior o nosso nível de servidão. Quanto maior o seu nível de liderança, mais servo eu e você precisamos ser. Maior o nível de liderança não é maior o nosso nível de status. Agora, sou líder. O pastor falava assim, lembra? Sou líder. Como é que o pastor Alex falava? Sou do louvor. Agora eu sou da equipe principal. Agora eu uso o melhor, nem sei se tem melhor microfone para o vocal, mas agora eu uso o Sennheiser sem fio. Agora eu estou segurando a placa amarela lá da atmosfera, dizendo que alerta de spoiler. Agora eu seguro a câmera principal da transmissão. Então, quanto maior o nível de responsabilidade, mais nós precisamos guardar o nosso coração. Quanto maior o nível de liderança. E como que eu defino o maior nível de liderança? Quanto mais pessoas eu lidero. Ou quanto maior for a influência da minha liderança, ou mais aparente ela se torna, mesmo eu não querendo aparecer, mais servo, mais humilde, mais a auto-humilhação eu preciso praticar. Jesus fez assim, Mateus 20, 28. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. É isso que ele falou. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ou seja, um santo, imaculado, sem pecado algum, veio servir pecadores que estavam condenados ao inferno,
para que esses pecadores condenados ao inferno fossem beneficiados pelo seu servir. Cara, olha que amor é esse de Jesus. Provérbios 11, 2. Em vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Você tem conhecimento, é inteligente, é sábio, mas é um arrogante, mané, então você não é sábio. Porque a sabedoria, ela é acompanhada da humildade. A gente entende que autoridade, poder também representa, ou também é representado, acompanhado pela sabedoria. Porque conhecimento é poder. Mas se ao conhecermos, ao sabermos mais, ao termos mais informações e termos mais acesso, se nos tornarmos arrogantes, a humildade passou longe, a sabedoria também, nos tornamos apenas inteligentes idiotas. Porque o inteligente tem muita informação. Eu conheço muitas pessoas que não têm o 4º ano primário, são muito mais sábias que muitos graduados. Conheço muitas pessoas que chamam, vai ler Êxodo, fala Exodó. Vai ler Jonas, fala ler Joanas. Mas tem uma sabedoria e uma singeleza de coração que constrange aqueles que ouvem. Pessoas das quais nós poderíamos passar horas ouvindo e escrever um livro. E muitas outras que têm graduação, cursos e construíram um império de conhecimento tão grande, do qual dá ranço ouvir 5 minutos. Por quê? Porque falta humildade. Nós precisamos entender que a pessoa mais poderosa e a pessoa mais humilde eram a mesma pessoa. Jesus Cristo. 3. Ame zelosamente o rebanho de Cristo. Não deveria haver nenhum homem que aspirasse a ser um pastor se não fosse por esse motivo. Não deveria haver homens que carregam esse nome, esse título de pastor, e não tem isso no seu coração. Não deveriam haver. O Evangelho e o próprio Cristo estão sendo vituperados por pessoas que não amam zelosamente o rebanho de Cristo. Amam a lã, a gordura das ovelhas, mas não amam as ovelhas. Mas eu glorifico a Deus, porque aqui não. Nós aprendemos as duras penas, acompanhado de mordidas de ovelhas, que mesmo assim nós vamos amar as pessoas. Mais do que eu, a dona Mara já viu os nossos pastores chorando, principalmente quando morava junto, por amor às vidas, e principalmente quando elas não entendiam. Meu Deus está diante delas e não entende, elas estão sofrendo porque não entende. Esse amor, esse zelo pelo rebanho faz com que o nosso coração fique triste, porque na nossa visão é simples, é 1 mais 1 é 2, mas por alguns motivos ela não está entendendo, e a gente não entende os motivos porque muitas vezes não é falado, e ela não entende as soluções porque muitas vezes não existe uma predisposição em caminhar rumo a isso, e existe um sofrimento tão grande, querido. Nós precisamos amar zelosamente o rebanho de Cristo. Ei, você que deseja ser líder, se você não ama pessoas, se você não ama o rebanho de Cristo, faz um favor, não diga para o seu líder que você quer ser treinado a um novo líder. E você que é líder, se você não consegue suportar umas mordidas, não diga que você ame as pessoas. Porque eu preciso confessar alguma coisa aqui, querido. Eu já desisti de desistir por causa de pessoas. Eu falo, eu já vou chutar o pau da barraca. Onde já se viu, tem que suportar essas afrontas. Quem penso que são?
Daí Jesus sussurra: os meus filhos. Muitas vezes a gente continua porque a gente vê que a obra ainda não está completa na vida das pessoas. E Cristo quer nos usar como uma ferramenta para que isso aconteça. Discipular com amor e testemunhar Cristo com as atitudes é o dever de todo bom líder. Alex, eu discipulo com amor, mas testemunha Cristo com as atitudes. Devemos fazer discípulos não apenas com palavras, mas com a nossa vida. Porque nós cuidamos de ovelhas que não pertencem. Nenhum de vocês pertence a mim, queridos. A Pastor de Guaratuba não comprou nenhum de vocês com sangue. Vocês pertencem a Cristo. A nós pertence o privilégio, o dever e responsabilidade de apacentá-los. João 21:16. Jesus torna a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Eu estou te levantando para ser um pastor, Pedro, para apacentar ovelhas que são minhas, não são suas. Pastorear é servir a Deus na vida das pessoas. Eu atendo um chamado de pastorear vidas, porque Jesus me chamou para fazer isso, mesmo eu fugindo disso por anos. Eu não tinha dúvida de que Jesus tinha me chamado, eu tinha dúvida que eu tinha capacidade de fazer isso, e continuo tendo. Mas como Ele me chamou e é Ele que capacita. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Ei, líder, ufa, ainda bem que eu não sou líder. Ei, pai de família, ei, você que gera influência diante de algumas pessoas, ou mãe também, ou você que é o único cristão na sua casa, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, não por obrigação. Não pode ser por obrigação, mas de livre vontade. Qual o parâmetro? Como Deus quer. Esse é o parâmetro, como Deus quer. Não faço isso por ganância. Muitos hoje fazem por ganância. Não faço isso por ganância, nem de dinheiro, nem de status, nem de reconhecimento, não. Mas com o desejo de servir. O único motivo é com o desejo de servir por amor. Não ajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Não podemos agir com dominação. Pastorear ovelhas é diferente de ser o dono delas. Existe um dono da ovelha e não sou eu. Existe um dono daquele rebanho, eu sou uma ferramenta ou alguém que Deus pediu. Nós somos alguém que Deus chamou para pastorear, mas Ele nos confiou o cuidado, mas não a posse das ovelhas. No jardim do Éden, uma das ordens de Deus era dominar, sujeitar e dominar sobre a terra, sobre os animais da terra, da água e do ar, e sobre a terra em si, na lavoura. Mas Deus não falou que era para agir com dominação sobre homens. A lei de dominação entregue ao homem no Éden era sobre criatura, não sobre pessoas. Eu sabia, meu discipulador é um dominador. Meu discipulador acha que manda em mim. Por quê? Porque ele não me deixa fazer nada. Precisamos entender que não estamos liderando para agradar pessoas. Você deseja ser reconhecido? Vai chegar o dia. Acontece geralmente no IML. O que significa, querido? O nosso papel não é reconhecer pessoas, é gerir talentos. Na predisposição das pessoas em servir, nós vamos reconhecendo os talentos.
e vamos gerindo os talentos. E a pessoa que deseja se colocar como alguém que serve, ela também se coloca no processo de aperfeiçoamento, onde ela deixa de se parecer com ela e passa a se parecer mais com Cristo. E é aqui, nesse processo, que dá os BO. É bem nesse processo que a gente ouve isso. É bem no processo, eu sou perseguido pelo meu líder. É bem no processo que ele fala, você tem que parar de mentir, porque você é um mentiroso. Não me deixa fazer nada, mas você quer cuidar de alguém, você não cuida da sua família. Você quer aconselhar, mas você é um fofoqueiro. Então, queridos, então quem discipula e lidera é perfeito, longe de alcançar, mas no caminho para alcançar. As nossas imperfeições são colocadas à mesa e são conhecidas, e se falarem para nós não, é não. Então nem sempre, queridos, vamos amar. E isso é amor. Maior demonstração de amor é não deixar uma pessoa cair no próprio engano. Então nem sempre os conselhos e direções irão satisfazer o nosso desejo. Nem sempre os conselhos e direções que eu recebo satisfazem os meus desejos. Nem sempre tudo aquilo que eu estou arquitetando, só esperando receber um positivo do pastor, vem um positivo. Às vezes vem, só que virado para baixo. E sabe o que eu faço? Estou seguro em Cristo e na autoridade do meu líder. Uma vez eu falei muito tempo atrás, vou falar de novo, como faz muito tempo. Primeiro Beat Games que ia acontecer do Diffley. Alguns de vocês talvez nem saibam o que é, mas eram jogos, um circuito de jogos que acontecia na praia. E saí na frente correndo, não, é assim, assim, assado. Falei com o meu discipulador, não era o pastor na época, assim, assim, já marcamos o dia, vai acontecer, pau. Daí o pastor falou, Alex, mas o que é isso? Lembra do feedback? Meu Deus, pastor, eu esqueci de falar, esqueceu. Então eu devo ter esquecido de metade das coisas do caminho, porque eu saí correndo que nem um doido. Meu Deus do céu. E o pastor falou, e como que vai ser feito? Pastor, não vai ser feito. Eu falei, eu acho melhor não fazer. Falei, amém. Nem perguntei o porquê, até porque eu já sabia. Porque eu não planejei direito, arranjei uma data, arranjei o que fazer, arranjei toda a parte superficial, externa de propaganda, estava massa. Só que estruturalmente não tinha nem a bênção do meu pastor. Se os pais fossem perguntar, pastor, é seguro a gente mandar os adolescentes para lá, para esse tal de Bichigames? Mentira, vocês não falam assim, estou brincando. O pastor ia falar, eu não sei o que é isso. Olha a vergonha. Então, decidi me proteger e não fiz. Não perguntou nem por quê, Alex? Eu não perguntei nem se dava um jeitinho para a gente. Será que não dá um jeitinho da gente fazer, pastor? E se a gente correr aqui por trás, aqui, a gente conseguir fazer? Faltam 2 dias ainda. Afinal, não é não. Já aprendi, preciso dar uma freada aqui na cabeça e planejar melhor. Então nem sempre os conselhos e direções irão satisfazer o meu desejo. Mas eu preciso entender uma coisa, eu sou livre. Amém? Eles não estão deixando eu financiar esse carro. Você é livre? A Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança, há sabedoria. Você pode pedir conselho, não ouvir nenhum. Você pode pedir conselho e ouvir os melhores, aquele que te agrada. Você pode pedir conselhos e ouvir aqueles que te confrontam e trazem a verdade. Ou você não precisa nem pedir conselho nenhum. Afinal, o CPF que vai ser financiado o carro, espero que seja o seu. Você é livre. Mas nós somos livres para tomar todas as nossas decisões e semear qualquer tipo de semente. Mas somos escravos das consequências e da colheita. Obrigado. Vai tomar mais um chá, senão chega o terceiro. Então nós somos livres, amém? A Bíblia diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, amém? Porém, usar dessa liberdade para fazer um monte de besteira e procurar o aval da liderança não vai rolar. Nós temos liberdade, libertinagem é outra coisa que Satanás deu uma maquiada e falou que é de Deus. Afinal de contas, na verdade, ele tem esse dom. Ele fez isso com Eva e quis fazer com Jesus, né? Se meteu num lugar onde ele não sabia.
deturpou a palavra de Deus lá para Eva. Os dois caíram, chegou para Jesus no monte onde ele estava lá jejuando. Não, mas não está escrito que se o Senhor se jogar daqui, os anjos te pegaram pela mão. Falei, sai daqui, Satanás. Não falou exatamente assim, mas né, o diabo ele foi tentar Jesus para cumprir tabela, porque ele já sabia quem ele era. Então não vai rolar. Não vai rolar, querido. Então muitas vezes o nosso não significa que você tem que pausar a sua vida. Você pode andar debaixo de segurança e conselho, ou você pode tomar as decisões conforme você quer, porque no final uma decisão precisará ser tomada. E isso nós não estamos falando com frieza no coração. Vou dar mais um exemplo, eu sei que o tempo estourou, mas mais uns 15 minutinhos eu termino. Nós já aconselhamos casamentos que não deveriam ser feitos. A gente já falou, ó, não significa que vocês não podem casar, mas é um não agora. Você acha que nós mandamos um para Nova York e outro para a Antártida para os dois não se casar? Não, conselho. Foi conselho. Você acha que eles não se casaram? Casaram. Não durou. Alex, praga de líder pega? Não, querido. Mas se o teu líder ora por você, talvez com quase 100% de certeza, e eu digo com mais de 100% de certeza, Deus vai mostrar coisas a ele que talvez você não veja. Então, tem muitas coisas. Lembra que o pastor falava dos pontos cegos? O pastor Michel falava do ponto cego? Ele enxergou muito ponto cego. Tinha coisa que eu não enxergava. Ele era um espelho de ponto cego. Ele conseguia enxergar. Eu poderia dizer amém, ok, pastor, mas o problema é meu. Cuide da sua vida. A gente ri, mas a gente faz isso com atitudes. Ou eu podia falar, obrigado, pastor. Uma pedra engolindo aqui, porque não era o que eu queria ouvir. A minha carne detestava aquele conselho, mas o meu espírito entendia que era segurança. Então, queridos, isso é fruto de um amor zeloso. Agora ninguém é proibido a nada. O pastor Eibe usa uma frase, é proibido proibir. Alex, mas não me deixaram discipular. Mas aí tem critérios. Não é proibição, é critérios. Amém? Mas eu creio que a gente conseguiu entender que o sim sempre será para os princípios de Deus, ainda que isso venha contrariar a nossa pessoa. Os princípios serão sempre para o sim. Os sim sempre serão para os princípios de Deus. Nós não negociaremos princípios. Amém? Repete comigo. Nós não negociaremos princípios. Glória a Deus. A Bíblia diz que se 2 ou 3 confirmarem, será confirmado no céu. Então você confirmou juntamente comigo, foi confirmado lá. Amém. Worship team, por gentileza, se coloque de pé, para o sono passar. Quarto e último, dependa de Deus. Por último e não menos importante, na verdade o mais importante, dependa de Deus. Ei, dependa de Deus. Preciso só falar uma coisa que eu tinha esquecido. Dependa de Deus. Não dependa de pessoas, precise de pessoas. Nós precisamos um dos outros, amém? Mas dependemos de Deus. A nossa dependência precisa estar em Deus. As pessoas precisam enxergar em nós uma vida piedosa, cheia de confiança em Deus e cheia do Espírito Santo. As pessoas precisam enxergar isso em nós. Êxodo 33, 7. Alex, você gosta de Êxodo? Preciso confessar que sim. Êxodo 33, 7. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. A Bíblia não fala, né? Mas acho que é tão distante. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. O que é arraial? Não tem a ver com o mês de julho. Isso aqui é acampamento, amém? Quando Moisés saía para a tenda fora, que ficava fora do... Todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam Moisés
seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. A Bíblia não diz que Moisés pediu para ser vigiado por ninguém. A Bíblia não relatou nas leis morais ou cerimoniais que era necessário que o povo olhasse. Mas a Bíblia nos mostra uma coisa: ei, estão observando você. Você querendo ou não, você está sendo observado. Líder, existe um número maior de pessoas te observando, mas eu quero dizer para você que não lidera nada, talvez nem o seu cachorro em casa. Isso geralmente é mais os adolescentes. Eu lembro uma vez que a Adriele, a gente estava falando da ordem, da hierarquia lá em casa, Natan não estava vivo, não tinha nascido, né? Não estava morto. E ela falou, eu não mando em ninguém, então. Você pode mandar na Sofia, que foi o nosso primeiro cachorro. E mesmo assim não rolava. Então, não tinha uma ordem para que eles fizessem isso. Mas você que não tem ninguém que você influencie na tua concepção, entenda. O fato de você dizer que Jesus está na sua vida, o fato de você dizer que você é cristão, não mais importante do que essas duas coisas primeiro que eu falei, mas eu vou falar algo e guarde o seu coração para isso. Ei, meninas, meninos, cristão que está aqui, guarde o seu coração porque eu vou falar. Não é mais importante do que Jesus em nós, não é mais importante do que a salvação em nós, mas o fato de você dizer que pertence à igreja, as pessoas vão te observar. Glória a Deus por cada coisa que tem acontecido aqui neste lugar, porque se não fosse Ele, nada disso estava acontecendo. Por isso nós precisamos muito guardar o nosso coração. Mas o fato de você disser às pessoas, o fato de você participar de um Drops, o fato de você orar lá no teu serviço na hora do almoço, o fato de você disser, Deus te abençoe, eu posso orar por você, as pessoas passarão a observar, a seguir você com os olhos. E o que elas verão quando elas nos veem? O que elas lerão nas nossas atitudes? Por isso nós precisamos depender de Deus, querido. Por isso nós precisamos buscar a Deus de uma maneira desesperada. Porque se Ele não fizer alguma coisa, nada mais será possível de fazê-lo. Então quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à sua porta da sua tenda, e seguiam com os olhos, até ele entrar na tenda. As pessoas seguem você com os olhos. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Dependa de Deus, busque a Deus. Grande parte dos motivos que Moisés vinha à tenda, sabe por que era? Por causa do povo. Por isso que Moisés foi colocado em números imediatos de alcance numa liderança maior do que a de Jesus. Porque Jesus não alcançou imediatamente 1.700.000 pessoas. Mas em essência e em alcance, através dos séculos, Jesus passou longe. Mas Moisés era um líder que dependia de Deus. Moisés era um líder que buscava a Deus e o povo observava ele. E você imita mais o quê? Você imita mais aquilo que você observa. Vamos ler. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda. O Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. A influência de um líder fazia uma nação adorar a Deus. A influência de um homem que dependia de Deus fazia um povo que tinha uma predisposição de se desviar de Deus, mas que observava aquele homem indo todo dia adorar a Deus. Aquela influência fazia com que aquela nação adorasse o Senhor. Somente Moisés ouvia a voz de Deus, porém todo o povo via a nuvem. Eu nem sei se Moisés via a nuvem, ele via algo melhor do que a nuvem, ele ouvia a voz de Deus. Porém o povo sabendo, tendo a tranquilidade e segurança de que seu líder dependia de Deus, isso impulsionava, inspirava eles a adorar a Deus. Se Moisés, que é o nosso exemplo, o nosso guia, o nosso líder, aquele que está nos conduzindo, ele adora, então nós precisamos adorar. Então quando nós adotamos uma postura de dependência de Deus,
as pessoas que nos seguem, até com uma certa admiração, elas vão olhar e ficar, como ele é dependente de Deus, como ele ama a Deus, como ele precisa de Deus, como ele recorre a Deus, como ele anseia por uma resposta de Deus. Então eu já sei o que eu vou fazer quando eu precisar de uma resposta. Eu vou fazer o que os meus olhos veem o meu líder fazendo. Eu vejo ele dependendo de Deus, então eu vou depender de Deus. Eu vejo ele orando a Deus, então também vou orar a Deus. Eu vejo ele buscando a Deus, então também vou buscar a Deus. Eu vejo ele se deleitando, se jogando na presença de Deus, então eu também vou me deleitar e me jogar na presença de Deus. Porque é comum isso acontecer, querido. A gente aprende por observação. Somos péssimos em obedecer e excelentes em copiar. Por isso que Paulo falou: ei, enquanto vocês não conhecem a Cristo, sejam meus imitadores. Vocês precisam aprender por observação, então observe a minha vida. Não obstante, o escritor de Hebreus falou: ei, atentem para os líderes de vocês, observem o modo que eles vivem e imitem a sua fé. Aprendemos muito por observação. Então, quando as pessoas que nos influenciam, nós as observamos e vemos ela buscando a Deus, na presença de Deus. Eu lembro de alguns cafés com Deus. Nós amamos, é uma das oportunidades que nós temos de segurar a placa ali na frente. Eu amo muito isso. As pessoas: você está servindo na placa? Eu falei: sim, e é para você. Eu falei: meu Deus do céu. Para nós é normal, só que a gente não menospreza o sentimento da pessoa, porque a gente sabe que é por observação. Se o meu líder serve, eu vou servir. E hashtag fica a dica. A minha célula não tem servido muito, mas elas têm visto o líder servir. A escala de serviço na igreja, na atmosfera da minha célula demora um pouco, mas elas têm visto o líder se dispor a servir. Glória a Deus. Eu vejo todos os líderes de rede, eles servem. O último foi, acho que foi tu. Foi, né? Vocês dois estavam servindo, Du e Dani, na atmosfera. Isso é muito bom. Esse dia um rapaz falou: meu Deus, Alex, eu vi você em cima de uma escada, parafusando os negócios ali. Eu falei: eu estava fazendo errado, irmão? Eu falei: não, eu achava que vocês não faziam essas coisas. Eu falei: meu Deus, me perdoa, irmão, porque eu acho que a gente está dando pouco exemplo. Porque se ele achava que a gente não fizesse isso, é porque estamos fazendo pouco. Só que quando Moisés ia até lá, entrava na tenda, o povo seguia com os olhos. Não dava para ver Moisés, mas dava para saber que Deus estava visitando Moisés por causa da coluna. Não dava para ver Moisés se ele estava lá com os braços levantados ou com o rosto no chão. Mas de uma coisa eles sabiam: o líder deles dependia de Deus. E qual que é o conselho para nós? Alex, eu quero só seguir um desses conselhos, então siga esse. Dependa de Deus. Porque se não for a misericórdia de Deus, querido, se não fosse as misericórdias de Deus, teríamos sido engolidos vivos. Versículo 10: todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à sua porta adorava ao Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face. Que nível de intimidade é esse? É somente para aqueles que dependem de Deus. Alex, você não falou antes de ontem que ninguém poderia ver a face de Deus e viver? Falei, é o mesmo livro. Alguns versículos para adiante. E o que aconteceu? Não sei. Talvez ele não visse, mas ele ouvia a voz de Deus aqui. Sabe quando você conversa com alguém bem no pé do ouvido? E falava o Senhor a Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Só seremos amigos de Deus quando nós dependermos de Deus. Quando nós chegarmos diante de Deus, eu falei: Senhor, eu não tenho mais nada. Você sabe quando você põe os bolsos para fora para provar que você está vazio? Tudo você entregou. Quando você fala: eu me rendo. Nossa, e essa música faz muito tempo que eu já não canto. Sabe quando você fala: eu me rendo? Eu não sei por qual motivo, mas eu recebi muita geral, né? Fui muito entrevistado pelos policiais. Eu morava num bom bairro e eu tinha características físicas, provavelmente, que fizessem com que os policiais parassem a gente no lugar onde a gente estava. E daí a gente tinha que se render. Sabe como que se rende?
eu de livre e espontânea vontade manifesto a minha decisão de não ter reação nenhuma. E eu me coloco inteiramente à sua decisão e vontade. Sabe o que é se render a Deus? Senhor, eu manifesto a minha decisão voluntária de me entregar ao Senhor sem reservas, sem reação contrária alguma, sem esconder nada do Senhor. Eu me rendo a Ti, Pai, porque eu dependo do Senhor, porque se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for comigo, como que eu vou conduzir esse povo? Se o Senhor não for comigo, como que eu vou multiplicar uma célula? Se eu não for comigo, como que o meu discípulo vai ser um formador de discípulo? Se o Senhor não estiver comigo, Pai, se o Senhor não me der uma resposta, como que eu vou aconselhar aquela pessoa que está precisando ouvir a sua voz, Pai? Ou pelo menos ouvir a sua voz através da minha. Senhor Deus, se o Senhor não estiver comigo, Pai, eu não posso sair daqui se eu não ouvir a sua voz. Eu não sei se você chegou a esse naipe, a esse ponto de falar: Senhor Deus, eu não posso cessar a minha busca ao Senhor enquanto eu não ouvir a sua voz, porque eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer se o Senhor não falar comigo, Pai. Eu não posso sair daqui. Eu não posso, eu dependo de uma resposta, de uma direção, ou pelo menos de uma massa do Senhor. Eu dependo que o Senhor faça alguma coisa, porque se o Senhor não fizer, está tudo perdido. Se o Senhor não fizer, eu não sei o que eu vou fazer na quinta-feira, quando chegar aquela célula, Pai, porque eu nem vontade tenho de estar lá. Se o Senhor não fizer, Pai, eu não sei o que eu vou fazer com aquele discípulo que eu não tenho mais um pingo de paciência, o desejo de sentar com ele à mesa. Se o Senhor não falar alguma coisa, Senhor, porque na minha força eu não consigo, é por isso que eu estou me rendendo diante de Ti, porque na minha força eu não consigo, na minha sabedoria eu não vou, na minha capacidade não vai dar certo. Se eu colocar a minha mão eu vou estragar. Por isso eu estou pedindo, Senhor Deus, estende as suas mãos e eu vou cruzar sim os meus braços, porque por muito tempo eu estendi os meus braços e o Senhor cruzou os seus. Mas agora, Senhor Deus, eu vou cruzar os meus e vou falar: Senhor, faz, porque eu já entendi, Pai, que só o Senhor pode fazer. Eu já entendi, Deus, que só o Senhor pode fazer. Moisés não buscava Deus para que os outros vissem ele fazendo isso, mas Moisés sabia que ele era observado e ele era intencional no que ele fazia, e ele sabia que era exemplo para inspirar o povo. Aí havia um jovem, versículo 11 fala: o Senhor falava com Moisés face a face, como fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, para o arraial. Porém um moço, um jovem chamado Josué, seu auxiliar, seu discípulo, seu aluno, seu aprendiz, filho de Num, não se afastava na tenda. Se ele era auxiliar de Moisés, por que ele não voltava com Moisés para o acampamento quando Moisés voltava? Se ele era auxiliar, ele era aprendiz de Moisés, por que ele não voltava? A Bíblia diz que Moisés voltava para o acampamento, mas Josué não saía da porta da tenda. Ele não tinha autorização para entrar, provavelmente, mas ele não saía quando Moisés saía, porque ele sabia que os segredos de toda a jornada de Moisés era naquele lugar que era revelado. Nós fomos chamados para estar no lugar onde pessoas que vieram antes de nós estão. Não é à toa que Josué foi a pessoa que substituiu não substituiu a palavra estranha, mas que recebeu, assumiu o legado de Moisés, porque Josué queria estar onde Moisés amava estar, na presença de Deus, na dependência de Deus, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu também não consigo, o meu líder, o meu pai, o meu discipulador, ele não consegue, mas eu também não consigo. Se ele não consegue e é o que é, eu consigo menos ainda. E ele continuava lá, não se afastava da tenda, ele não se afastava da presença de Deus, ele não deixava de depender de Deus, porque se tem uma coisa que Moisés ensinou com a sua influência e a sua atitude, é que um líder deve depender de Deus e incentivar as pessoas
a não ter o ápice da resposta nele, muitas vezes você vai ouvir do seu líder: você precisa buscar o Senhor. Eu tenho uma resposta limitada para dar a você, mas Deus não tem limite nenhum. Deus é uma fonte inesgotável que pode jorrar para toda a eternidade. E ainda que Ele não te responda, Ele continua sendo Deus. Jesus não nos chamou para buscá-lo porque nele encontraríamos resposta. Ele nos chamou para buscá-lo, para segui-lo, para adorá-lo, porque nele encontraríamos vida. Não respostas, vida. E aquele que encontra vida entende que é maior do que qualquer outra resposta que a gente possa ou não receber dele. Ele pode nos dar todas as respostas sim, mas se ele não nos der, ele continua sendo Deus. Não foram poucos os conselhos que eu recebi do pastor Michel, mas os conselhos que me fizeram crescer foi quando ele falou: Alex, é só Deus. Eu até poderia te responder segundo a minha experiência, mas eu vou apontar para o lugar que eu recorro quando eu não sei o que fazer. Quando eu não sei o que fazer, eu vou para os pés de Jesus. Eu aprendi, eu ouvia o pastor Michel falar isso, e eu aprendi: quando eu não sei o que fazer, eu vou para os pés de Jesus também. Porque se ele obteve respostas lá, o mesmo Deus que respondeu a ele tem poder para nos responder. E as respostas de Deus nem sempre satisfazem a nossa curiosidade, mas satisfazem a nossa sede. E qual é a sede que nós precisamos ter? De depender dele, de honrá-lo acima de todas as coisas, de buscar a Deus acima de todas as coisas. Então quero um conselho entre esses quatro: dependa de Deus. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Alex, eu não sei o que fazer com esse sentimento. Dependa de Deus. Alex, eu não sei o que fazer com essa paixão. Dependa de Deus. Alex, eu não sei o que fazer com essa proposta. Dependa de Deus. Alex, eu não sei o que fazer com as afrontas. Dependa de Deus. Alex, eu não sei o que fazer com as minhas dúvidas. Dependa de Deus. Ele é a fonte inesgotável. Se você deseja ao menos dessas quatro coisas, depender de Deus, sai do seu lugar, vamos orar. Vamos buscá-lo, querido, porque não nos resta nada além da sua presença. Até porque não precisamos nada além da sua presença. Não precisamos de nada além de Deus, querido. Porque tudo através de Deus já começa a acontecer. O amor pelos perdidos, o amor zeloso pelo rebanho. A humildade, quando nós dependemos de Deus, Ele nos enche, nós nos parecemos com Ele, nós nos tornamos humildes, menos arrogantes. Quando nós dependemos de Deus e nos rendemos a Ele, a gente diz: Senhor, eu não sei, eu tentei fazer várias vezes e falhei todas elas, mas faz em mim, Deus, faz em mim. Senhor, eu me desarmo, eu tiro as minhas armas que poderiam te atacar quando o Senhor tocasse em mim. Tiro também o meu escudo, que eu poderia me defender quando o Senhor tocasse em mim. Eu me rendo diante do Senhor, eu me rendo diante da sua presença, eu me rendo diante da sua palavra, eu me rendo diante dos seus princípios, eu me rendo diante do seu poder, eu me rendo diante dos seus conselhos, eu me rendo diante das suas direções, eu me rendo diante dos seus ensinamentos. Eu me rendo, Pai, porque eu sou alguém limitado, mas eu entendi que eu sirvo alguém que tem um poder ilimitado, que é o Senhor. Então não tem a ver com o que eu posso fazer, tem a ver com o que o Senhor quer fazer. E se o Senhor não quiser, eu continuo dependendo do Senhor, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. É em quem eu confio, e quem confia no Senhor, a sua palavra diz que não será confundido. Então, Senhor Deus, em Ti eu tenho certeza de direção, porque eu não sou confundido. A sua palavra diz que quem confia no Senhor é como Sião, um monte inabalável. Não significa
significa que não haverão tremores, significa que eu não ruirei, eu não vou sucumbir, ainda que os tremores venham, eu não sucumbirei, porque eu confio no Senhor, eu dependo do Senhor. Ainda que os desafios, Pai, que coloquem a minha fé à prova, num nível que eu jamais pensei experimentar, se eu continuar olhando para o Senhor, se eu continuar confiando em Ti e dependendo do Senhor, não existe desafio que eu não possa transpor, porque o Senhor está comigo. Aleluia, aleluia.